Paz do Senhor, bom dia, tudo bem com você? Chegamos a mais um vídeo da leitura da Bíblia e baseado em Tito, na carta ao Tito, que nos dá a direção de o que fazer e como fazer como um cristão, quem quer entrar e servir a Deus, amém? Então vamos lá ler em capítulo 2 da carta a Tito, do versículo 9 que eu vou ler até o versículo 14. Diz assim: que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo, que não sejam respondões nem roubem os seus donos, pelo contrário, que eles mostram que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarem a descrença e as paixões mundanas e vivemos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo-nos um povo que pertence somente a Ele, que se dedica a fazer o bem. Só até aqui. Amém. O que fazer e como fazer? Quem era, para a gente entender um pouco, quem era Tito e quem era apóstolo Paulo? Antes de se converter, Tito era um grego que se converteu ao cristianismo. Paulo era um judeu que perseguia os cristãos. Ambos de caminhos de vida diferentes, largaram tudo para trás e entraram numa comunhão de servir a Deus. Então, duas vidas diferentes, um gentil, outro judeu que perseguia o cristão, largaram as suas vidas, se converteram e começaram a servir a Deus. O que fazer para nós cristãos? Simplesmente, uma coisa muito simples, a Bíblia tá cheio disso. Primeira coisa, Deus é amor. Fala que Deus é amor constantemente pela Bíblia. Deus é amor, Deus ama, Deus perdoa. Deus, como fala aqui, né, Deus derramou a salvação por todos os povos. Então, primeira coisa que fazer, temos que servir a Deus, reconhecer que Deus é o soberano e vivo, e ser igual a Ele. Porque quando nós somos, quando diz aqui, uma vida dedicada, uma vida correta e uma vida prudente. O que é isso? Então está lá nos 10 mandamentos: não roubais, não matarás, não cobiçarás, não envergonhar o nome de Deus, amar ao próximo como a ti mesmo, e enfim por diante. O que fazer é isso. Temos que viver uma vida prudente, uma vida de paz, de amor, de dedicação, de honestidade, que falta muito no mundo atual. Eu gostaria de ler aqui uma passagem de um livro que eu tirei. O que é uma vida dedicada, uma vida prudente, uma vida de amor? Há uma vida santa. Mas santa? Uma vida santa é só Deus, só o Espírito Santo, só Jesus Cristo. Sim, mas olha só. Uma vida santa é essencial para um ministério eficaz. Isso não significa uma vida perfeita.
pois nenhum de nós é capaz de viver com perfeição nessa terra, nesse mundo, nos tempos atuais. Não existe perfeição no mundo. Se fosse, estaríamos aí vivendo eternamente. Por quê? Mas por que a gente não pode viver na vida eterna aqui na terra? Lá Adão e Eva comeram a fruta proibida. Então começou desde lá. Mas a gente pode viver uma vida santa, que significa o quê? Santa significa consagrada, palavra que não é muito ouvida atualmente, mas que continua a ser muito útil. Devemos ser consagrados ao serviço, ao Senhor, separados para o seu serviço. Então a gente tem que fazer o quê? Servir a Deus. Está ali, fazendo a obra dele, falando a palavra, vivendo a palavra, lendo a Bíblia, ou seja, muitos cultos que eu participo, a pessoa só lê aquele versículo onde é falado na hora da pregação e depois chega em casa e pega a Bíblia e deixa lá no canto. A Bíblia não foi feita para ler por outro, cada um tem a sua. Então a gente lê a Bíblia, quando é falado na igreja, na hora da pregação, abre a sua Bíblia e lê versículo, capítulo tal, versículo tal. Mas é nossa, para nós também ler em casa. Eu estava falando esses dias, é interessante, pensei assim, a Bíblia não é para a gente ler o que ela está escrito, veja bem, não vai confundir, hein? E tentar aplicar no dia de hoje. Na verdade, a Bíblia é pegar o que está acontecendo hoje e buscar a solução na Bíblia. Entendeu a diferença? Não é, vamos ler a Bíblia, vamos aplicar. Em partes, não vamos se confundir. Mas sim, a gente está passando por uma situação, queremos entender isso e a resposta está na Bíblia. É por isso que temos a nossa Bíblia. Diz assim mais um pouco, desculpe pelo cachorros aí, porque infelizmente onde eu moro é assim. O conflito dos séculos está aumentando. As pessoas se perguntam o que está acontecendo com o mundo. Muitos escarnecem, os indivíduos abandonam a Deus, mas Deus não o abandonou o mundo. Entendeu? Olha aí, o conflito dos séculos está aumentando. Então, as coisas. E estamos vivendo uma era de 2020 aí, com pandemia e muitos outros problemas. E o que está acontecendo? Mas meu Deus, que ano, o que está acontecendo? A Bíblia é a resposta. Então a gente pega o que está acontecendo hoje, vai na Bíblia, que é a nossa Bíblia para ler, e a resposta de Deus está ali. Por isso que é importante ler a Bíblia. Então, o que fazer e como fazer está aí, meu irmão, minha irmã. Simplesmente viver uma vida dedicada, correta, justa e amorosa, e servir a Deus. Isso é o que devemos fazer. E como fazer? A Bíblia. A Bíblia é a maneira. Como fazer? É ler ela. É se guiar por ela. Participar dos cultos. Ser obediente. Ter reverência ao teu pastor. Amém? E, mais importante ainda, é igualmente importante, quando a gente vai na igreja, não ver diferença do próximo. Não criticar o próximo. Não... Porque nós viemos, muitos de nós, eu, não nasci no berço cristão. Né? Vim de uma vida diferente de que muitos dos meus irmãos que estão na igreja. Mas eu respeito, eu entendo. Uns vieram machucados, outros menos machucados. Uns vieram com duvidosos, outros vieram dos vícios, outros vieram, sei lá, de algum parecer do caminho da vida da pessoa. Mas o interesse, quando a gente está na igreja, a gente se une ali para fazer um único trabalho, servir a Deus e amar ao próximo. Então, isso é o como fazer. Amém? Uma outra coisa que eu também queria deixar aqui dito, veja bem, olha o que é Deus. Olha como Deus nos ama. Mais um trecho de uma leitura aqui de um livro. É inacreditável pensar que Deus confiou às pessoas como nós, pecadores remidos, a responsabilidade de cumprir o propósito divino.
A Bíblia diz, por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, que se encontra lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 6. Interessante, né? Como, apesar de nós sermos pecadores remidos, o amor de Deus é tão grande que Ele confia na gente de cumprir o propósito divino. E será que estamos fazendo isso mesmo? Será? Meus irmãos, minha irmã, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Eu decidi fazer esses vídeos porque usar o meio tecnológico para cumprir a palavra de Deus, além de outras maneiras também, né? Mas, em vez de eu ficar perdendo meu tempo, com coisas vãs, eu prefiro me dedicar um pouco a Deus, porque Ele foi bom comigo, e eu uso esse meio. Amém? Deus abençoe. Até o próximo. Tchau, tchau.